Olá pessoal, iniciamos novamente, retomando aqui a questão do conhecimento, a preocupação na filosofia com a questão do conhecimento, e desta vez nós chegaremos até a entender o que seja o sujeito do conhecimento. Lembrando que a questão do conhecimento parte desde a época da Grécia Antiga, quando os gregos explicavam a ordem do mundo pelo cosmos, depois procurou entender o que é uma ontologia, a essência dos seres, é a busca da verdade, saber se a gente conhece ou não. Parmênides, Heráclitos, que diziam um que era o movimento, outro que era a mudança, outro dizia que era a permanência. Depois passamos pelos sofistas, que diziam que a verdade é impossível de ser conquistada, a verdade é tida pelo homem. Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois nós tivemos, na Idade Média, com a mistura da filosofia com o cristianismo, a ideia de que a verdade depende de Deus. Então, chegamos à Idade Moderna, aonde os novos filósofos passaram a analisar se, já que a verdade é divina, como é que é possível o ser humano causar erros, então? E primeiro a pergunta é se a verdade era possível, né? Então, como é que se a verdade é possível? Onde é que estão as causas dos erros e os preconceitos? Então, a pergunta dos modernos, como René Descartes, que aparece aqui, é: como a verdade é possível? Se ela é divina, né? Como a gente conhece as coisas? Então, de fato, a gente conhece as coisas. Francis Bacon também vai dizer, olha, a gente conhece as coisas. Então, como é possível a gente conhecer a verdade? Então, partindo do princípio de que devemos eliminar alguns erros, né? Francis Bacon, então, trabalha que as crenças nossas são como ídolos. A gente tem ídolos como o ídolo da caverna, que a gente, como na caverna de Platão, que toda a verdade vem dos sentidos. Basta um pouquinho da razão, o intelecto corrige isso, percebe que é melhor fazer melhores análises para corrigir esse erro. Uma outra crença de ídolo é o ídolo do fórum, que a gente vai na conversa dos outros. Também o intelecto corrige isso. Também ídolos de teatro, que é como se a gente fosse na opinião da autoridade. Ah, porque o professor falou, porque o padre falou, porque o governador falou, é verdade. Então pode ser alterada por uma mudança social e política, segundo Francis Bacon. E por fim, ele diz também que a gente tem crenças do tipo ídolos da tribo, que depende da nossa natureza humana, que daí é uma questão da forma como a gente é constituído, mente, parte sensível, as nossas interações, a nossa linguagem. Só será mudado com a reforma da natureza humana. Então, Francis Bacon trabalha também que para chegar à verdade é possível através do método, que é controlar a observação e esse controle fazer experiência, repetir com rigor, chegando a teorizar resultados para que outros analisem. Também é importante que, além da experimentação, tenha aplicação prática. Francis Bacon é muito prático nesse sentido. Ele dizia que a ciência e as técnicas, juntamente com as mudanças políticas, poderiam reformar a natureza humana para o desenvolvimento, para o progresso, uma coisa positiva, e aonde o ser humano passaria a comandar a natureza. Diz Bacon, Francis Bacon, que saber é poder. Um detalhe importante que eu quero chamar aqui a atenção de vocês é que Bacon é da experimentação, da experiência sensível. Ele é um empirista. Vamos lá, René Descartes agora. René Descartes também trabalha que como é possível a gente buscar a verdade, mas falando e os erros. Onde é que estão os erros? Ele chama isso de atitudes infantis. Primeiro, a prevenção. A gente se deixa levar pela conversa dos outros. Mais ou menos que nem Bacon falava naquela questão dos ídolos ídolos de tribo, né? Então, ídolos de teatro, que a gente se deixa levar pelas opiniões alheias, né? E a precipitação, quando a gente emite juízo rapidamente e depois não quer mudar de opinião. Isso é uma coisa infantil. Então, ele diz também, René Descartes, francês, que o erro está no conhecimento sensível e a verdade no conhecimento intelectual, porque o intelectual que coordena o sensível. Perceba que nós temos uma diferença já entre Bacon entre Descartes,
que acha que a verdade é intelectual, com Bacon, que acha que ela é sensível. Como Bacon, Descartes propõe mudanças. Porém, Descartes não propõe mudanças para as questões sociais, apenas na questão da forma de pensar. Então, para Descartes, a verdade está na mente da pessoa. Ele é um racionalista, ao contrário de Bacon, que é um empirista. Descartes vai falar a famosa palavra cogito ergo sum, que significa penso, logo existo. Por que ele disse essa frase? Que ele quer dizer que tudo nós temos que duvidar. O método dele, o princípio básico do método dele é da dúvida permanente, menos que eu consigo pensar. Por quê? Se eu penso, eu estou existindo, estou pensando, portanto é o ponto zero, que é eu estou pensando. Então, ele vai com isso trabalhar o rigor, a dúvida metódica, colocar a racionalidade para funcionar duvidando de tudo, inclusive das nossas sensações. Tem início a filosofia moderna. E ele cria, portanto, aquela pessoa que vai duvidar de si próprio do conhecimento é o sujeito do conhecimento. Sujeito do conhecimento. Então, só algo escapa da dúvida. O sujeito. Penso, logo existo. Se eu estou pensando, eu sou o sujeito que penso, eu existo enquanto tal. Então, o sujeito de conhecimento passa a refletir sobre si próprio. Então, qual o método de Descartes? Afastar aquelas questões infantis, fazer procedimento para controlar, ampliar o conhecimento do pequeno conhecido para o grande desconhecido é possível, do mais simples para o mais robusto, e também esses conhecimentos, assim como Bacon falava, aplicar para dominar a natureza. Então, esse método do conhecimento que é herdado do sujeito, dentro da mente do sujeito, que ele é racionalista, esse conhecimento ele controla a questão da sensibilidade. Então, esse é o método que vai guiar o grande conhecimento. Descartes, então, trabalha com 3 grandes características para esse método. Que o método tem que ter regras certas, ou seja, o método tem que dar segurança. Fáceis, evitar complicações, e também para todo tipo de conhecimento. Então, as características certas, né, fáceis e amplas, as características do método. E o método tem que trabalhar uma pequena evidência, a divisão dessa evidência, ordenar isso, enumerar para analisar. Então, a dúvida metódica parcela do conhecimento mais simples, do mais fácil, ao mais difícil através do encadeamento contínuo. Um pouquinho depois de Francis Bacon e René Descartes, temos o filósofo John Locke, que é um inglês que é considerado o verdadeiro iniciador da teoria do conhecimento. Ele também é um empirista, ele acredita que o conhecimento parte da sensibilidade que nós temos, ver, ouvir, cheirar, sentir, etc., as diferentes formas, e também através da linguagem entre uma pessoa e outra, porque você ouve o outro, né? A gente chega ao conhecimento. Então ele é um empirista. A razão é formada a partir da sensibilidade, através do mundo empírico, né? E ele é um dos primeiros a dizer que o entendimento deve examinar-se a si mesmo. A nossa razão, pensar se nós conhecemos de fato. Então isso nós chamamos de teoria do conhecimento. Vejamos uma diferença aqui. Platão e Descartes trabalham com a ideia de que a experiência sensível e o conhecimento verdadeiro, o conhecimento verdadeiro é das ideias. Né? A experiência sensível é uma etapa, mas aqui não temos a verdade. Né? Para Descartes, pode empregar a experiência sensível desde que submetida ao método para chegar à ideia. Então, o que é isso? A partir da razão, o mundo das ideias, eu controlo a experiência sensível, que ela é falsa e ilusória. Vamos ver o que diz Aristóteles e John Locke. Eles dizem o contrário. É que a partir da experiência sensível é que eu controlo o meu pensamento, que eu formo a razão. O conhecimento se realiza por graus contínuos da sensibilidade. Então a razão vai se aprimorando com a sensibilidade. Platão e Descartes são racionalistas. Aristóteles e Locke são empiristas. A palavra percepção é uma palavra que é um pouco complexa para o nosso entendimento, mas eu quero dar uma pequena amostra aqui e nós iremos estudar mais isso adiante. Percebe essa imagem? Às vezes ela parece estar de lado, às vezes parece que está de frente,
Isso é como nossa razão organiza. A pergunta é, se você é um empirista, você diz que o que você enxerga é transmitido pela realidade que você está enxergando. Se você é um racionalista, você vai dizer que a imagem é organizada pela nossa mente. Então fica o debate para vocês aí. Também essa outra imagem são aparentemente de longe, assim, um casal de idosos, mas de perto tem aqui uma senhora segurando algo aqui, uma cachoeira, algo assim, uma casa aqui, alguém tocando violão aqui. Então, será que a nossa mente organiza ou a sensibilidade é real, apenas a associação que está divergente? Vamos ver o que diz Locke. A nossa razão está submetida ao caráter da experiência, porque a partir das sensações a gente tem ideias simples que nós vamos combinando e associando. Das percepções, associando por diferença, por semelhança, as ideias complexas. E nós chegamos ao abstrato. Então, a minha mente ela é organizada da seguinte forma: sensação mais percepção mais razão tem uma generalização por semelhança e eu organizo na minha mente. Então, tudo parte da sensação. Então, a nossa razão é que combina as sensações, né? Por convenção de nomes gerais. Então, a organização não é da razão em si, mas por conta dos costumes da gente associar. Então, não existe cor, existem coisas coloridas, por exemplo. Então, os objetos que se refletem a cor, não existe cor sem objeto. Então, ele diz assim, sem a experiência sensível, você nunca teria a noção de cor. Você não chega na cor verdadeira como ela é, mas você chega nos objetos coloridos. Então, essa associação que organiza nossas ideias. Então, a palavra cor é uma forma de abstração criada pelas pessoas como ideias gerais, dão nome para essas coisas para representar o mundo sensível. Então, a grande colaboração nessa reflexão sobre o conhecimento que John Locke vai dar para a gente é sobre que tudo parte da sensação e percepção. Então, nós temos dois grandes mundos. Aqueles filósofos que acham que a razão organiza tudo, inclusive organiza a sensação. E os empiristas que acham que a sensação organiza tudo, inclusive cria a própria razão. Temos aí um problema, né? Duas grandes orientações epistemológicas da forma de conhecer o mundo, né? Para os racionalistas, o valor e sentido da experiência depende da razão. Para os empiristas, a experiência sensível é que comanda tudo e organiza a razão. Então, o modelo para o racionalista, o modelo ideal de mundo da razão, matemática. Para os empiristas, física e química, que é a experiência concreta do dia a dia. Está estabelecida a polêmica. Mas vamos adiante na nossa última parte dessa exposição. A teoria do conhecimento trabalha um outro conceito chamado consciência. Consciência é quando a razão pensa sobre ela própria. A razão diz que sabe, eu sei. Mas eu sei que eu sei e como sei. Percebe? Um pouco complexo, mas vamos lá. Vamos entender aqui. A razão diz para mim que eu estou vendo aqui um grupo de pessoas azuis e só uma pessoa, cor laranja, né? Cores estranhas, mas estão aqui, para a gente entender. Se você enxergar, você vai ver também um grupo de pessoas azuis e uma pessoa laranja. Então, isso aqui é a minha consciência do sentido reflexivo, no sentido da minha capacidade cognitiva. Por mais que você não goste da cor azul ou da cor laranja, ninguém vai desconsiderar que nós temos essas duas cores aqui. Isso aqui é uma questão do sujeito do conhecimento, uma questão cognitiva. Agora, veja que essas pessoas estão olhando para essa outra e falam assim, coitado, tão diferente. Isso aqui já é uma sensação, um sentimento. Isso aí já é uma consciência do psicológico. Esse aqui também fala de desperdício, todos iguais, já acha ridículo todos iguais, que acha ridículo uma pessoa tão diferente. Bom, isso acontece no dia a dia, então são sensações psicológicas. Que existe um grupo de pessoas aqui, azuis, uma pessoa aqui, laranja, sujeito de conhecimento. Sensações diferentes, percepções do eu interior, coitado e tal, não sei o quê, psicológico. Vamos ver então como é que se dá isso. A partir da modernidade, o entendimento humano
começa a fazer esse tipo de investigação e o pensamento volta-se para si mesmo. Eu penso, como é que eu penso? Como é possível eu pensar? Então a consciência é o conhecimento das coisas e da próprio conhecimento. É uma reflexão, como se fosse um espelho. Eu colocar a minha razão frente ao espelho e ver essa razão. Então o sujeito de conhecimento é aquele que percebe, aquele que imagina, aquele que memoriza, aquele que fala, né? Diferente, por exemplo, da consciência psicológica que eu falei antes. O que é consciência psicológica? É a consciência do eu, o meu sentimento interior, da minha identidade. Então a maneira como eu sinto o corpo, o mundo interior, o exterior, é muito pessoal, é psicológico. O passado, a minha memória, eu não consigo memorizar o que o outro memorizou, não é verdade? O que eu penso do presente, a minha atenção que eu dou para o presente, a imaginação do futuro, o meu pensamento, é muito eu. Então é psicológico. Então eu faço uma reflexão como sujeito do conhecimento que explica. Eu consigo entender a saudade, a palavra saudade, por exemplo. Eu não sinto a saudade tua. Se você está saudade da tua mãe, do teu amigo, eu não sinto essa saudade. Agora, se você falar para mim, olha, eu estou com saudade do meu amigo, eu vou entender por quê. Porque eu faço uma reflexão, porque a palavra saudade é o eu psicológico, que eu já senti, mas eu consigo transmitir para você. Então há uma intersubjetividade. Então o sujeito de conhecimento é capaz de conhecer o teu psicológico, porque ele conhece a si e consegue refletir sobre isso, consegue conhecer a tua moral, quer dizer, o que é adequado e inadequado, e também a questão política, a nossa vivência em comunidade. Vamos ver melhor isso. Contrário do eu, do psicológico, o sujeito do conhecimento é uma estrutura cognitiva universal. Então vamos lá. Assim que eu dei aquele exemplo, vou dar outros exemplos. Maria gosta de matemática, João não. Isso não muda que 2 mais 2 são 4, não é verdade? 2 mais 2 são 4, esse conhecimento que 2 mais 2 são 4 é um conhecimento do sujeito do conhecimento. Do sujeito. Não muda. Eu posso detestar matemática, mas 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Maria pode adorar matemática, 2 mais 2 vai continuar sendo uma verdade matemática. Então, eu também, diante da cor azul, todo mundo sabe que é cor azul, porque, como o John Locke disse, a gente usa uma palavra para nominar tudo. Então, azul todo mundo sabe que é, nós convencionamos, olha para o azul, é azul, é azul. Mas eu não gosto do azul. E você gosta do azul? O azul mudou? Não. Onde é que está a diferença? Bom, a cor azul, sujeito de conhecimento. Gostar ou não gostar é o eu psicológico. Ok? A minha identidade pessoal, minha sensação pessoal. Então, os princípios de identidade, não contradição e o terceiro excluídos, que são os princípios universais e necessários do raciocínio, permanecem com o sujeito do conhecimento. Esses princípios são do sujeito do conhecimento. Por exemplo, a noção de espaço, de tempo, de causa, efeito, consequência, verdade, falso, o raciocínio matemático, as coisas continuam verdade. 2 mais 2 são 4 é uma identidade. 2 mais 2 são 5 não permite contradição, que não é 4. 2 mais 2 são 4 e ponto final. Então isso é uma verdade que pertence ao sujeito do conhecimento. A dimensão ética agora, da consciência. Quando eu me relaciono com outra pessoa, eu me relaciono de uma maneira mais adequada possível. Eu tenho liberdade para me relacionar com uma pessoa com responsabilidade, porque eu não posso fugir de determinadas regras, sejam sociais ou minhas próprias regras. Ou quando eu tenho um amigo e faço alguma coisa errada, ele sabe que aquele pode infringir, pode ter um problema com aquele amigo. Então eu tenho essa consciência. Então a ética é uma liberdade, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de atuação para com o outro. Então vamos ver como é que a gente se relaciona com essa dimensão ética dentro da consciência. Retomando. A dimensão epistemológica é a do sujeito do conhecimento, né? Aquilo que nós conhecemos. É universal e necessário. Psicológico é a vivência minha, o que eu sinto, o eu. A questão ética é a liberdade da pessoa para se relacionar com o outro de acordo com os valores e regras e com responsabilidade. Veja que eu falo que liberdade, a palavra liberdade é que é uma questão racional. Então, e o sujeito de conhecimento sabe que existem regras de relacionamento, sabe sim. Mas na hora de relacionar, eu tenho meu instinto, que às vezes fala mais alto ou não, isso, como é que eu lido com isso? Aí é o interno batendo com o externo. Então eu tenho a ética. Percebe?
né? Eu quero meu amigo tem um pacote de bolacha gostosas, né? E acho que eu vou roubar. Será que eu vou roubar? Ele não quer me dar, eu vou roubar. A minha vontade, meu instinto pede que eu coma aquele biscoito. Mas a ética social fala assim, é melhor você pedir, convencer ele e tudo mais. Há um embate aqui. E a racionalidade é que vai coordenar essas atividades. Além disso, vamos entender o seguinte, a ética está muito na questão privada, na esfera privada da pessoa. Então, o que julga que é mais adequado, etc., para uma vida justa e feliz. Né? E a esfera política, por fim, que é aonde eu tenho um relacionamento na questão pública. Então, eu sei que o mundo é organizado, tem leis, tem deveres, está organizado aí fora, a minha consciência sabe disso, entende isso. Então, quando eu tenho consciência da grande organização social, a minha consciência é uma consciência de cidadão. Consciência cidadão, daquele que tem deveres e direitos e vive em comunidade. Então a consciência moral e a consciência política formam-se pela relação do eu, do psicológico, com os valores éticos e com as instituições. Essas três dimensões elas são racionalizadas pelo sujeito do conhecimento. Então, com isso nós temos a grande subjetividade, é um conhecimento interno da consciência, né? Subjetivo. Pedra, quando eu pego uma pedra na mão, eu tenho ali uma questão objetiva, tenho uma pedra na minha mão. Agora, entender o sentimento do outro, né? Do eu, de mim mesmo, e que esse sentimento eu sei que outros têm também. Os valores éticos, as instituições políticas, isso é uma coisa subjetiva. Então, a subjetividade ativa ela trabalha com a consciência ou a reflexão sobre o sujeito, o eu psicológico, a pessoa ética e o cidadão que vive em comunidade. O sujeito, lembrando que é universal e necessário, porque é atender aos princípios da racionalidade. Então, o conhecimento verdadeiro, sujeito, conhecimento verdadeiro do sujeito. Estabelece uma identidade, eu, toma decisões livres, pessoa ética, né? Livres no sentido sabendo racionalmente que tem os limites também. Né? E por fim, conhecer direitos e obrigações cidadão. Nós temos então um grande conhecimento chamado subjetividade ativa. Resumo então do conhecimento. Essa consciência como subjetividade trabalha o grande sujeito do conhecimento, que é uma dimensão da racionalidade universal e necessária, da nossa razão, com o eu, o psicológico, né, minha vivência, o cidadão que é viver em comunidade e as relações entre as pessoas, que é a questão ética. Com isso, gente, chegamos ao fim dessa primeira etapa, desse capítulo que trata sobre o conhecimento e até a próxima.